Olá pessoal, Yuri que desenha aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre o que a gente vê muito nas produções de ilustração por aí e alguns padrões que a nossa mente já estabeleceu como sendo a maneira correta de fazer aquilo. Ficou esquisito. Vamos lá, eu acho que eu sei onde eu quero chegar aqui, eu vou tentar elucidar com vocês. Quando você pensa na palavra guerreiro ou alguma coisa assim nesse sentido de... Minha cadeira tá baixa, né? Deixa eu só aumentar aqui. Quando a gente pensa na palavra guerreiro, geralmente vem um brucutu, né? Um cara absurdamente grande com os braços enormes, nada muito realista. E quando a gente pensa em guerreira, aí a história muda um pouquinho e a gente acaba tendo aquelas meninas mais... elas são fortes fisicamente, mas elas não têm aquele nível de deformação que os personagens masculinos têm. Em alguns casos, é até um pouquinho difícil você achar uma mulher com essas definições de físico, de força. É muito comum que elas tenham uma força voltada para alguma parte mágica, como a Mulher Maravilha, por exemplo, que tem um corpinho bonitinho, definidinho, não é um brutamontes gigantesco como costumam ser os personagens masculinos, né? E o que eu quero propor? Eu quero fazer, dentro aqui do nosso portfólio, dentro do nosso jogo, eu quero criar algumas personagens femininas que sejam brucutus, que sejam brutamontes mesmo, que tenham aquela deformação física que se espera de um guerreiro de mentirinha. Porque assim, ninguém tem aquele físico, pelo amor de Deus. Mas se é pra enlouquecer aqui, se é pra viajar e fazer daquele jeito, então é justo que todo mundo possa ter, tanto os homens quanto as mulheres. E é por aqui que a gente vai agora. Então, meus amigos, o que eu comecei a fazer aqui? Eu comecei por ela, né? Eu comecei dando aqui a essa mulher uma pose de luta. Eu pesquisei essa imagem aqui, ó. Achei essa imagem na internet. Eu não sei quem são essas pessoas, mas eu achei muito interessante a diferença, né, de tamanho aqui e resolvi brincar com essa referência que a gente tem. Então comecei a trabalhar as linhas primeiro, como a gente sempre faz, e para criar esse contraste eu resolvi colocar um orc, que já é para ser um personagem muito forte, parrudão mesmo. E observa só uma coisa, como ficou muito fácil desenhar o braço desse cara. Foi assim, muito rápido. Talvez porque a gente já tenha feito aquele estudo em cima do braço de uma atleta, ou talvez seja simplesmente porque a gente está cansado de ver esse tipo de coisa, né? De desenho. Todo mundo já fez algum personagem musculoso, algum Goku da vida com um braço anatomicamente impossível, né? Anatomicamente errado. Então é muito simples para a gente fazer esse tipo de criação, né? Porque a gente tem muita referência mental, a gente tem muita bagagem aqui em cima. Já com as personagens femininas, não temos, nem tanto, né? Então, é isso que eu tô tentando trazer aqui, mulheres fortes. Eu pesquisei muita coisa do CrossFit para justamente dar aquela ideia de ela quer ser forte, ela não quer definir por definir, ela não quer desenhar o corpo, né? Ela não é uma bodybuilder, ela quer ter a força para carregar um escudo, uma espada, que são pesados, a katana aqui não me deixa mentir, e ao mesmo tempo a armadura que eventualmente ela vai estar usando no campo de batalha, e talvez até algum amigo, algum parceiro, né, abatido ali, ferido, e ela tem que aguentar. Então é uma força necessária, não é uma força estética.
E parar um pouco, né, com essa ideia de não, ela tem que usar uma armadura sensual. É muito comum essa sexualização feminina nas obras que a gente vê, sejam quadrinhos, animes, né, filmes também. E a minha tentativa aqui é ir por outro lado, uma pegada meio Brienne, sabe? Que foi lá no Game of Thrones e criticada por algumas pessoas, mas a Brienne, ela é um soldado, né, uma guerreira, e o objetivo... Meu Deus... E o objetivo dela era ser forte, é ser mesmo um brutamontes, é ser uma mulher que vai conseguir lá como cavaleira, né, vai conseguir lutar de igual para igual com os caras, e na maioria das vezes Brienne lutava com certa vantagem em relação aos caras, e é o que eu tô tentando trazer aqui pra gente nesse momento. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu já postei, né, metade dessa ilustração e deixei a moça ali numa penumbra, né, com uma interrogação pra gente ver mais pra frente o que seria. Então aqui eu tô trazendo um vídeo completinho, tá? Dela inteira. E assim como tudo que a gente faz aqui, ela não tem nome. Esse orc não tem nome. Eu só criei uns personagens genéricos aqui. Essa moça talvez ela nem seja essa aqui a personagem que a gente vai trabalhar no portfólio. Talvez ela nem entre no portfólio, não sabemos, no nosso jogo, mas eu queria testar. Então eu tô nesse momento de muito teste para ver para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que é interessante, o que não é, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse desenho. Eu trabalhei primeiro a sombra, né? Principalmente as sombras de oclusão aqui no braço, na cara desse bicho, desse orc. E já fui direto para a cor. Aqui eu não fiz grayscale, fui direto, né, na cor verde que eu queria para ele. E depois eu vim clareando e colocando essas luzes um pouquinho mais saturadas, né, mais voltadas para o amarelo, um tom mais quente, para dar essa iluminada na pele dele. E aí foi questão de ajuste, né? A gente volta, mexe na oclusão aqui. Eu percebi que a linha estava muito forte, então eu tirei a linha para ver o que eu tinha, né? E se eu precisava mesmo de tudo isso. Mais lá pra frente a expressão dele vai mudar, porque ele ainda tá com uma cara meio de soninho. Oh, soninho bom. Não era bem isso aqui. Eu queria que ele tivesse uma cara assustada. Meu Deus, eu vim enfrentar uma mulher e olha o tamanho dessa mulher, né? E eu sei que eu dei, assim, um trato nesse cara. Eu fiquei... Essa frase ficou esquisita. Eu sei que eu levei bastante tempo aqui nesse orc, porque eu precisava que ele fosse bem detalhado, vamos dizer assim. Eu queria chamar bastante atenção do cachorro. Eu queria chamar bastante atenção para os elementos dele, e trabalhando assim com questão de contraste, é muito comum que quando você for fazer uma ilustração assim, que tem como objetivo mostrar a força de um personagem, a gente tem por tendência nerfar o outro. Então, se ele fosse só um orc magricelinho, assim, sem muita ameaça visível, essa mulher não pareceria tão ameaçadora. Então, o que eu pensei? Eu vou colocar o orc com um machado extremamente grande, bem afiado. Eu vou fazer o corpo dele fisicamente exagerado, impossível, uma mão gigante, braço extremamente musculoso, e aquela coisa de é um cara ágil e guerreiro. E eu vou fazer essa mulher sem muita... sem se preocupar muito, sabe? Ela tá... mais pra frente isso vai ficar mais claro. Ela tá só com metade da armadura, só a parte de baixo da armadura, como se ela estivesse bem descansando ali na hora. Ela tá, se não me engano, ela tá de regatinha. Não tem aí a proteção na mão, né? Ela só tá com uma faixa na mão. E mesmo assim o orc tá assustado. Então não só é o orc muito grande e a mulher maior do que ele, mas ela não tá nem aí. Ela sabe que esse cara podia vir montado, ele podia vir até com mais uns 5 caras ali, que ela sozinha ia dar conta. Essa ideia de não tô com medo de você não, querido. Você é só mais um aqui que apareceu, né? É uma terça-feira que a gente chama.
Então, cara, essa parte é muito satisfatória de ver, né? Que essas luzes, eu comecei a trabalhar essa ideia de iluminar desse jeito, porque eu nunca tinha feito. E aí eu fiz no estudo do braço e achei muito interessante, e agora eu tô usando até em excesso. Aqui foi a primeira vez que eu trouxe essa iluminação para um projeto, para um trabalho. Antes era realmente só estudo, e na maioria das vezes eu só ficava olhando os outros artistas fazendo, e meu Deus. Essa luz amarela, ela foi muito agradável, foi muito bom ver isso tudo aqui acontecendo. Eu me impressionei bastante com o efeito que isso dá, né? Como que isso aqui fica em 3D legal, dá uma ideia de profundidade muito boa. E aí a gente vai trabalhando em cima, né? Fiz umas veias aqui nesse orc. Ele dá uma mistura ali do orc do Senhor dos Anéis e o orc do Warcraft, dá uma coisa ali no meio. De repente a gente cria aqui um orc nosso. Não sei. Também queria que esse machado tivesse alguns símbolos, então vamos lá criar os símbolos para esse machado. Deixa eu ver se é nesse momento que eu... Ah, não, tô fazendo o shortão dele. Shortão, uma pegada bem Hulk ali, né, aquele short largo. Eu achei que ele nu não ia ficar tão interessante assim, não. Por que o cara ia nu pra batalha? Isso não tá certo. Eu sei que eu faço um símbolo aqui e não me agrado nem um pouco dele. Ficou parecendo um troço meio japonês, e aí eu vou para aquela nossa velha e boa trapaceiros. Criei esse símbolo aqui com essa ferramenta de simetria que é maravilhosa, tá? Ferramenta, gente. E aí só escrevendo uns bagulho louco aqui que a gente não sabe o que é e não precisa, né? De muito não. E bora para mais ajuste no orc. Você vai ver que eu fico muito tempo nesse cara, porque eu realmente queria que ele chamasse a atenção e não fosse um personagem genérico, só para fazer ele tá ali para ameaçar a moça. Não, eu queria que ele fosse realmente um cara que chama atenção e, meu Deus, olha como ele é perigoso. E eu gostaria muito de saber de vocês, primeiro, né, qual seria um nome legal para essas mulheres muito fortes que a gente está criando aqui, e se você tem alguma referência de mulher forte, tanto na cultura quanto de repente alguém que você conhece, algum famoso, porque assim, realmente é muito difícil até encontrar referências dentro de obras já criadas. Eu citei a Brienne, mas a gente sabe que a Brienne ela é de fato um tipo de exceção à regra, mas a internet está cheia de imagens de mulheres muito fortes, de mulheres fisicamente grandes. Então, comenta aqui se você conhece alguma outra que a gente possa dar uma olhada e de repente até se inspirar nessas pessoas para criar personagens mais interessantes, que fujam, né, daquele conceito geral ali de mulher nos quadrinhos, nos filmes, enfim. Bom, para ela aqui eu segui basicamente os mesmos passos que eu fiz quando estava desenhando o orc. Eu consertei esse ombro aqui que eu estava me incomodando muito com ele estava deslocado, então eu acho que a princípio eu queria fazer ela com uma armadura, depois eu tirei, então esse ombro eu tinha que dar uma baixada. E também uma pose assim mais para baixo, né? Ela não tá com a guarda tão fechada, ela não tá com tanto medo. Eu adoro essa armadura de bucho. Então é uma estrutura que protege ali a parte da barriga. E vamos lá, vamos para uma reflexão aqui, meus amigos. Vamos trocar uma ideia. Algumas armaduras femininas que a gente vê, elas não protegem nada, né? É uma coisa assim, vamos fazer ela com uma roupinha sexy e vamos pintar essa roupinha com um tom de metal. É isso. Porque tá tudo pra fora, né? Tá tudo exposto, temos que mostrar o corpo dela. Ela vai vencer os inimigos no poder da sedução. É uma Yara, é a mãe d'água. E não é por aí, né, cara? Elas precisam ter as partes vitais protegidas em caso de flecha, em caso de espada, combate corpo a corpo. Nesse caso, eu coloquei essa moça sem a proteção de cima, porque realmente eu queria dar a ideia de que ela não se preocupou em vestir a armadura completa ou
foi interrompida no meio. Ela estava ali vestindo a armadura e aí os inimigos chegaram. Não sei, talvez tenha sido esse o pensamento. Então ela tá com toda a parte de baixo, que dá pra ver que é bem pesado. Eu quis fazer esses chifres, né, no cinturão dela, é um negócio bem pesado. E mesmo assim ela não esboça qualquer dificuldade para poder se erguer. Eu fico imaginando aqui, se eu pegasse essa mesma armadura e colocasse no orc, quão grande ia aparecer nele, né? Porque para ela é um cinto que já é grande. Para ele, cara, quase que vira um escudo, né? Com relação ao tamanho aqui. Bom, eu quis fazê-la ruiva, meio loira ali, um tom mais claro de cabelo. Fiz as faixas na mão. Essas faixas vão mudar de cor toda hora, tá? Uma regatinha aqui sem muita personalidade, só pra dizer que tem. Até porque a ideia era que a armadura preenchesse, né? Completamente. Verde. Pintei de verde essa armadura. Eu gosto do verde e principalmente para criar um elemento de comunicação com o orc, que é todo verde. Então eu achei que ficou bonito. Eu pinto de azul, depois eu volto pro verde, eu fico fazendo essa troca. É testar, né, gente? Você tem que fazer seus testes. Muito provavelmente a sua primeira ideia não vai ser a melhor ideia, tá? Sinto lhe informar. É basicamente teste, erro. Poxa, isso aqui não ficou legal, vamos voltar. Graças a Deus a gente tem aí o digital para ajudar, né, nesse processo. Se tiver que pintar tudo à mão e depois voltar a cor que estava antes, dá um pouco, não que não dê, obviamente dá, mas dá canseira, né? Dá um pouquinho de trabalho. Então aqui estamos, coloquei uma sainha, na verdade é um shortinho por baixo. Eu tinha feito essa estrutura, mas essa língua, não sei o nome disso. Essa língua de armadura ficou por baixo, mas ela está usando um short. As pernas estão ali, uma parte exposta. Eu tinha pensado numa estrutura de ferro para vir por cima, só na parte de fora. Então o interior das coxas vai ficar exposto, mas a parte de fora fica bem protegida em caso de pancada. Só que ela não está usando, então a armadura dela está incompleta nesse momento. Também cheguei a desenhar um elmo para ela, mas ela não, eu achei que ficou legal sem. O orc também não tá usando, então olha esse olhar, meus amigos, olha esse olhar. Ela está numa calma. Vem, filhão, você tá invadindo aqui minha vila? Então deixa eu te mostrar aqui uma coisa, deixa eu te ensinar como é que faz as coisas. Muito bom. Esse orc hoje vai aprender a fazer xixi sentado, essa é a ideia. Cara, eu gostei muito de aplicar essa iluminação em cima desses personagens. É claro que esse tom amarelo, esverdeado, ficou muito interessante no orc. Nela acabou não tendo o mesmo efeito, mas também ficou muito bom. Você vê que no verde ele tem um certo brilho, né? Eu ainda estou explorando bastante essa parte de iluminação com esses tons mais fortes e com essa iluminação mais dura, né? Essa luz de recorte mais marcada. E aqui ficou interessante essa parte de brilho, né? Geralmente esses lugares onde eu estou marcando agora com iluminação deveriam ser mais escuros. Mas é aquilo, né? Deveria. E orcs não deveriam existir. Então a gente pode brincar um pouco com as regras quando a gente está trabalhando uma imagem dessa. Um elemento fofinho, porque ela quis, tá? Não é porque ela é um brucutu de uma guerreira que ela não gosta de uma presilhazinha de florzinha. Aqui eu coloquei uma sombra geral para cobrir os personagens como um todo e fui trabalhando no cenário. O resultado é esse aqui, meus amigos. Então, além de deixar o seu like nesse vídeo, porque vale muito a pena ficar acompanhando a gente, pelo menos eu espero, você também vai lá no meu Instagram e me ajuda a escolher um nome para essa moça, tá bem? Me ajuda a dar um nomezinho para ela, ou para a tropa dela. De repente a gente cria aí um clã de mulheres guerreiras, por que não? Para combater esses orcs nojentos que estão
invadindo tudo. É isso, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Deixa seu comentário aqui de mulheres fortes que você conhece pra gente começar a pesquisar mais. E se você desenha também, eu recomendo que você procure fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é muito interessante que a gente consiga explorar ideias, talvez até genéricas, mas de uma forma que pelo menos a gente mesmo não tenha visto tanto. Eu resolvi trazer essas mulheres mais parrudas porque eu senti falta de ver isso acontecendo nas mídias que eu consumo, né? Geralmente não tem tanto. Mas se você já sente falta de uma outra questão, por que não? Coloca na sua obra, coloca no seu desenho e assim a gente vai se incentivando e se encorajando. É isso, valeu, deixa seu like, se inscreve nesse canal e até!